privilégio, né, para nós, domingos de manhã, podermos estarmos na casa do Senhor, né? Podemos participar de um culto, entregando a nossa adoração ao Senhor, a nossa gratidão por uma semana que passamos, por mais uma semana que vamos iniciar, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, né? É uma bênção podermos estar aqui em comunhão com os irmãos. Então, antes de iniciarmos a leitura da palavra, gostaria de convidar os irmãos para fazermos uma oração juntos. Querido Deus, nesta manhã, Pai querido, nós já ouvimos os louvores, ó Pai. Nós já oramos, Senhor, na oração da manhã. Nós estamos reunidos, ó Pai querido. E neste momento, Pai amado, eu quero pedir ao Senhor a Tua graça, Pai. Que o Senhor venha, Pai querido e santo, através do Teu Espírito, ó Pai, falar aos nossos corações, trazer a Tua palavra, Pai querido e santo, revelada, que nós podemos compreender através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha ministrar em cada vida, em cada coração. Pai, como nós temos ouvidos e aprendido, ó Pai, que tem fortalezas da mente, Pai, que só caem, Senhor, através do jejum e da oração. Por isso nós estamos aqui orando, Senhor, que o inimigo não tenha poder para impedir a nossa mente, Pai, de compreender a Tua palavra, de receber a Tua palavra, que a Tua palavra que é poderosa, Senhor, venha surgir efeito em nossas vidas, Senhor, em nosso coração, e que possamos conhecer e prosseguir, Pai querido, fazendo a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vou convidar os irmãos para nós lermos Atos 19. Eu vou abrir aqui também. 19, deixa eu ver até o versículo 7. Os irmãos vão colocar para mim aí. Eu vou ler na minha Bíblia, porque eu não enxergo bem, esqueci meu óculos, então vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim: a terceira viagem missionária de Paulo, e Paulo prega o Evangelho em Éfeso, e daí diz o versículo 1, diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então: em que sois batizado? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões. Amém. Até aqui. Eu vou dar início explicando um pouquinho a respeito da terceira viagem que Paulo fez. Foi a terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo. E depois nós vamos dar sequência falando mais a respeito do Espírito Santo. Então Paulo, quando ele chegou na cidade de Éfeso era uma grande cidade. Era uma das cidades mais importantes da região da Ásia. Era uma cidade portuária e uma cidade, digamos, uma principal cidade, talvez, daquela região. Uma cidade muito grande, uma cidade que havia muitas pessoas, mas observe que quando Paulo chegou lá, ele encontrou apenas 12 discípulos. E quando ele começou a ministrar
ministrar, e ele perguntou a respeito se eles conheciam o Espírito Santo. Eles disseram para Paulo que nem havia nem ouvido ainda falar do Espírito Santo, porque quem tinha pregado para eles era João, e eles tinham sido batizados no batismo de João. E então Paulo ministrou para eles que João pregava para o arrependimento e falava de Jesus que viria, né? E que aqueles discípulos então eles teriam que ser batizados no batismo de Jesus, né? Que era batizado em águas, né? Em nome do Senhor Jesus. E logo depois que eles foram batizados, Paulo colocou a mão sobre eles e orou, e eles receberam o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. E ali em Éfeso, então, deu início à pregação do Evangelho, e muitas igrejas ali foram depois aí levantadas, muitas igrejas, porque muitos se converteram. Houve muitas conversões. Paulo ficou ali naquela região por cerca de 2 anos, pregando a palavra de Deus, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo, e muitos se convertiam. E no versículo à frente, daí nós podemos observar que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, às contrariedades de muitos daquela região, diz a palavra do Senhor, que muitos do que ouviam a palavra de Deus e se convertiam, eles levavam nas ruas os seus livros de bruxaria, de feitiçaria, e eles queimavam em praça pública, mostrando que eles realmente tinham se convertido ao Evangelho, que eles tinham mudado de vida, e eles tomaram uma decisão de servir ao Senhor, deixando todas aquelas práticas do ocultismo, da bruxaria, da feitiçaria, e eram muitos. E foram muitos que se converteram, né? Mas o interessante que eu vejo nessa palavra, que quando Paulo chegou naquele lugar, mesmo ele tendo já passado por tantas dificuldades, por tantas afrontas, por tantas prisões, ele foi lá e ele encontrou apenas 12. E ele não temeu. Paulo não temia em pregar a palavra do Senhor. Paulo, ele não tinha medo. Ele era cheio do Espírito Santo. E aonde ele chegava realmente disposto a ver mudança, a ver vidas sendo convertidas. E ele pregava o Evangelho do Senhor com ousadia. E ali ele deixou também os seus discípulos, porque ele pregou a respeito do batismo com o Espírito Santo. E quando ele impôs a mão sobre a vida daqueles homens, eles foram cheios do poder de Deus, cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus. E ali nasceu uma grande igreja. E ali acredito que até hoje, né, tem as igrejas ali. E os irmãos até me perdoem, né? Estou aprendendo, temos um professor aqui que tem nos ensinado, tem nos ajudado, mas às vezes a mente falha um pouco, né, irmãos? Então, assim, aquilo que eu falar que estiver fora da palavra, que os irmãos quiserem corrigir depois, não tem problema nenhum. Eu, né, apesar de estar estudando, ainda estou aprendendo e com um pouco de dificuldade. Mas aí, irmãos, eu notei assim, comecei a estudar a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. É Ele quem dá o crescimento para a igreja. Nós temos a palavra, nós temos Jesus que veio e se entregou por nós na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, se oferecendo a Deus como um sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Ele pagou um alto preço. Ele nos reconciliou com Deus. Mas quando Ele subiu ao céu, Ele testificava aos seus discípulos que viria o Consolador, o Espírito Santo, o qual estaria conosco. E esse Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, e Ele veio, Ele está conosco.
como nós vimos que foi relatado no livro de Atos também, que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos, né? Todos a base de 120 homens, né? E eles aguardavam essa promessa que Jesus prometeu, que quando ele subisse ao céu, era para eles continuar, perseverar juntos, unânimes em oração, porque veriam o Espírito Santo, e o Espírito Santo testificaria de tudo que Jesus nos ensinou, de tudo que Jesus falou. Então o Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo desceu, ele envolveu aquelas vidas, de maneira que todos testificavam da glória de Deus, das maravilhas do Senhor, porque ser cheio do Espírito Santo não é apenas falar em línguas, essa é uma das manifestações do Espírito Santo, mas ser cheios do Espírito Santo é maravilhoso, é glorioso, porque é em toda maneira de ser, é em toda maneira de viver, é como nós testificamos do poder de Deus, da palavra de Deus. E para nós cristãos é necessário nós termos o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina, que esclarece quando nós lemos a palavra do Senhor, porque muitas vezes nós lemos e não compreendemos, nós não entendemos, e o Espírito Santo, ele nos dá o discernimento, ele nos ensina aquilo que o Senhor quer que nós entendemos da palavra dele. Claro, não fugindo para heresias, né? Não pensando coisas e achando, mas tem muitas coisas que nós precisamos da revelação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é o nosso ajudador, o nosso ensinador, o nosso consolador, e o Espírito Santo também, ele nos conduz na nossa vida prática, no dia a dia. Aquele que tem o Espírito Santo no seu dia a dia, ele não é confundido, ele não é enganado, ele não toma decisões precipitadas. Muitas vezes, se nós erramos, se nós cometemos alguma coisa assim que foi fora da vontade do Senhor, pode ter certeza que foi uma decisão que não foi tomada na direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em tudo ele nos ensina, ele nos orienta. O Espírito Santo ele está conosco. E eu quero ler também um versículo com os irmãos. Vou encontrar aqui. Romanos 8, 26. Se o irmão puder colocar para mim, vamos ler junto. Está aí. Olha o que a palavra fala. E da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como havemos de pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, irmãos, até quando vamos orar, às vezes a gente não sabe orar da maneira que agrada a Deus, pedir aquilo que agrada ao Senhor. Às vezes nós queremos uma coisa e vamos orar e vamos pedir, às vezes aquilo nem é o que Deus tem para nós, nem é o que Deus quer para nós. E a gente começa a insistir em uma petição, mas quando a gente vai orar, que a gente pede ajuda do Espírito Santo, Ele conhece as nossas fraquezas, e a palavra do Senhor diz que Ele intercede por nós. Maravilhoso é ter a intercessão do Espírito Santo por nós. Aleluia, louvado seja Deus. É tão maravilhoso saber que o Senhor nos ajuda em nossas fraquezas. O Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que não nos deixa nem orarmos errado quando vamos orar e estamos com a presença do Espírito Santo e deixamos o Espírito Santo conduzir as nossas orações. Louvado seja Deus. Também quero pedir para o irmão colocar João 16, os 7 e 8.
está ali. Eu vou ler aqui porque eu não consegui chegar lá. Então, se tiver diferente um pouquinho as versões. Diz assim: o Espírito Santo enviado por Jesus como Consolador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso, irmãos? Estou lendo certo? Não consegui ver. É isso mesmo? Então é o Espírito Santo que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É o Espírito Santo que ele quer nos ajudar a não sermos enganados por esse mundo, a não darmos errantes, porque nós não podemos deixar nos enganar. Nós temos que confiar no Senhor. E a palavra do Senhor também diz, eu não sei se eu não vou pedir agora para o irmão colocar, porque eu escrevi, pode estar diferente, que Jesus diz assim: é Jesus que nos prometeu o Espírito Santo, e ele nos ensina em todas as coisas, ele nos ensina a vontade de Deus para as nossas vidas, ele nos dá discernimento daquilo que é bom para nós e daquilo que agrada ao Senhor. Vou pedir também para colocar Atos 16 e 17. Atos 16, o capítulo 16, o versículo 16 e 17. Quando ele encontra lá. Aqui esse versículo, como os irmãos podem ver, ele fala daquela menina. Eu não vou ler, mas é só para nós identificarmos o texto. Ele fala daquela menina que toda vez que Paulo e Silas passavam, aquela menina ela ficava repetindo várias vezes: eis aí os homens de Deus, passam homens de Deus. Ela falava a respeito de Paulo e Silas, que eles eram servos do Deus Altíssimo e que eles estavam anunciando o caminho da salvação. Porém, ela falava através de um espírito maligno, de um espírito de adivinhação. E Paulo, aquilo perturbou o coração dele, porque ele sentia que aquilo não vinha de Deus. E ele repreendeu aquela menina e ela foi liberta. Quando ele repreendeu a menina, não, ele repreendeu o espírito maligno e ela foi liberta. Então, irmãos, o discernimento do Espírito, o Espírito Santo traz discernimento, porque Paulo e Silas, ele podia apenas dizer: não, deixa ela está falando a verdade, pode deixar ela continuar falando, ela está falando o que é bom, ela está falando a verdade, nós somos mesmo homens de Deus, nós estamos mesmo anunciando o caminho da salvação, não tem problema. Mas eles sabiam que ela tinha um espírito de adivinhação, e quando ele repreendeu aquele espírito de adivinhação, aquela menina ficou liberta, apesar da grande perseguição que veio, das lutas que eles passaram, mas eles não aceitaram ser glorificados por demônios, E nós temos que ter esse discernimento, irmãos, e esse discernimento só vem pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Também o pastor até falou essa semana no devocional, que é quase o mesmo significado. O homem gadareno, quando ele viu a Jesus, ele também disse para Jesus: que tenho eu contigo, Ele falou com Jesus, mas não foi o homem que falou com Jesus, foi aquele espírito imundo, e Jesus também o repreendeu, e aqueles espíritos imundos saíram daquele homem, aquele homem foi liberto. E o pastor também disse que Jesus também não aceitou aquela fala daquele homem, porque não era o homem que estava falando com ele, não era o ser humano, era o espírito imundo. E nós também, irmãos, como cristãos, como seguidores do Evangelho, da Palavra de Deus, temos que ter discernimento, que espírito está falando conosco, que espírito está em nosso meio. Não podemos ser enganados, não podemos deixar que o inimigo
estabeleça em nosso meio. Então há necessidade sim de buscarmos a presença do Espírito Santo, de orarmos ao Senhor e buscarmos a presença do Espírito Santo. Também, deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo, mas eu não vou pedir para o irmão colocar agora. Eu vou encontrar aqui. Apocalipse, o versículo, capítulo 21, versículo 8, que diz assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E eu fiquei, mas Senhor, tímido, quantas vezes eu me sinto tímido em tanta situação? Quantas vezes, né, a gente fica tão tímido em certas situações? E eu fui ler a palavra tímido, buscar no dicionário como covarde. E eu entendi que esse tímido que não herdará o reino do céu é a pessoa que tem vergonha de falar a palavra do Senhor ou medo. Vergonha ou medo. Irmãos, é difícil isso para nós. É muito difícil. Porque se perguntar, quem não tem medo de estar aqui, é difícil quem vai dizer que não tem medo de estar aqui, que não se sente assim, preocupado. Mas esse tímido, essa vergonha, essa covardia, ela não pode nos impedir de anunciar a palavra de Deus, de proclamar o reino de Deus. Ela não pode nos impedir de testificar do poder de Deus, da palavra do Senhor. Porque eu fiquei pensando, então, é nesse sentido. Os covardes não herdarão o reino dos céus, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque quando nós estamos diante de pessoas que nós achamos poderosas, que nós achamos que sabem mais do que nós, que é mais culto, tem mais conhecimento, a tendência nossa é se acovardar, é ter medo, é ficar tímido, é não querer falar. Porque nós temos medo de ser repreendido, nós temos medo de não sermos aceitos, mas, segundo a palavra do Senhor, nós temos que testificar do poder de Deus, da palavra do Senhor. Por isso é necessário nós buscarmos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, ele tira de nós esse medo, essa timidez, essa covardia, para nós anunciarmos a palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós temos aqui jovens, né? É tão difícil lá na escola, no seu trabalho, você testificar que você é um cristão, porque logo que você testifica que você é um cristão, tem as perseguições, tem as piadinhas, tem as pessoas que ficam ali te deixando de lado, querendo te humilhar. Mas o Espírito Santo de Deus, quando Ele está conosco, Ele nos encoraja a não temermos, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele é uma promessa enviada por Jesus. Jesus nos prometeu que nós não ficaríamos só, mas que viria o Consolador, o Ajudador, o Intercessor, o amado Espírito Santo que nos ajuda. Aleluia, louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, porque ele nos ajuda em toda maneira de viver. O Espírito Santo, ele nos ensina até nos nossos afazeres domésticos de casa, né? Nós como mulheres, assim, às vezes estamos tão atarefadas, e agora, Senhor, o que eu faço? Eu vou ali, eu vou lá, eu faço o quê? O Senhor nos dá discernimento, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina, e o Espírito Santo de Deus, ele sempre está presente. Mas, irmãos, é necessário para o Espírito Santo de Deus estar presente conosco, nós temos uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida da leitura da palavra de Deus, uma vida de intimidade com o Pai. Porque senão nós entristecemos o Espírito Santo, nós podemos afastar o Espírito Santo se nós não tivermos, aleluia, uma vida com Deus.
uma vida de intimidade com o Senhor, se nós não buscarmos, se nós não nos santificarmos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele pode se afastar de nós. É como um filho que mora na casa do pai, mas não tem intimidade com o pai e a mãe. Eu sempre, como eu tenho os meus filhos ainda em casa, né? Eu sempre vejo assim, eles chegam em casa, eles vão lá, oi mãe, tudo bem? Para sair, vão lá, falam comigo, dão tchau, vão e voltam. Mas quando os meus filhos começam a ficar muito dentro do quarto, que não conversam mais comigo, eu fico preocupado, eu fico pensando, o que está acontecendo? Por que não estão conversando comigo? O que eu fiz? O que está acontecendo que não estão mais conversando comigo? Porque não basta estar na casa do Pai. Tem que ter intimidade com o Pai. Tem que conversar com o Pai. Porque senão se torna filho ausente. Quando a gente não conversa, ela tem uma ausência. Tem algo que está faltando. Tem algo faltoso. E é assim nós com Deus. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a palavra, quando nós deixamos de meditar, nós estamos ausentes. Nós podemos até ainda dizer que somos cristãos, ainda dizer que somos filhos de Deus, mas somos filhos ausentes, porque o Senhor quer ter intimidade conosco. O Senhor quer que tenhamos intimidade com Ele, porque é na intimidade que Ele nos esclarece o que nós devemos fazer, o que nós devemos de agir, né? Na nossa vida prática, do dia a dia, o Senhor nos orienta na maneira que nós buscamos ao Senhor, que nós buscamos o Espírito Santo de Deus, que nós estamos revestidos do Espírito Santo e do poder de Deus. E nós temos também, quando nós buscamos os frutos do Espírito, que é a palavra do Senhor, somos apenas pessoas que vêm à igreja ao domingo e dizemos assim, nós somos cristãos, nós somos cristãos sim, mas nós queremos ter relacionamento com o Pai, porque quando nós temos relacionamento com o Pai, que é Deus poderoso, Ele tem cuidado de nós, Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele abençoa, Ele prepara a faculdade, Ele prepara bom emprego, Ele nos dá tudo quanto precisamos. Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que a igreja do Senhor continue, aleluia, a buscar, a ler a palavra do Senhor, a aprender a palavra do Senhor, a continuar os princípios da palavra do Senhor, porque Jesus é aquele que nos deixou todo o seu ensinamento, e nós precisamos ler a palavra, nós precisamos compreender a palavra através da revelação do Espírito Santo, nós precisamos continuar esta caminhada, esta jornada, como o pastor Adilson ainda na aula de ensino, ele disse que a palavra das bem-aventuranças, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E como é interessante, irmão, você pensar que um pacificador é aquele que somente traz a paz entre irmãos, é aquele que transmite a paz. E ele falou que um pacificador, que é filho de Deus, é aquele que leva a palavra do Senhor para livrar o homem da ira de Deus. E como que uma pessoa pode ser livre da ira de Deus? É somente aceitando a Jesus, conhecendo o Evangelho, seguindo o caminho. Não há outro jeito de ser livre da ira de Deus. Então esses são os pacificadores, somos nós que vamos levar a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação, para aqueles que nem conhecem a palavra e muitas vezes nem querem conhecer a palavra. Porque tem tantas pessoas feridas, tem tantas pessoas amarguradas, tem tantas pessoas que já foram tão machucadas nessa vida, que elas acham que Deus não ama, mas Deus o ama e Deus quer cuidar de cada um. Que sejamos nós, cada um, levar a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, como pacificador, como diz na palavra do Senhor,
que os pacificadores serão chamados filhos de Deus e serão bem-aventurados. E bem-aventurado significa felizes, mas não felizes por circunstância, felizes, aleluia, por servir ao Senhor. Graças a Deus, bem-aventurado são todos aqueles, aleluia, que têm a esperança de morar no céu. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Até aqui, pastor. Eu entrego a palavra e agradeço ao Senhor. Glória a Deus. Que palavra abençoadora aos nossos corações nessa manhã. Queridos, estava ali anotando, tudo aquilo que a irmã Maria estava falando. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de compreender a ação do Espírito Santo, É como respirar. Se torna tão natural respirar que às vezes nós paramos de perceber a importância do ar. E o Espírito Santo, eu fiz algumas anotações aqui, irmã Maria. Que palavra maravilhosa. Promove o crescimento na igreja, conduz a decisões corretas, intercede em nossas fraquezas, convence do pecado, nos traz discernimento dos espíritos malignos, promove ousadia para declarar a fé, trata o nosso caráter. E vida com Deus só é possível através da comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus por sua vida, irmã Maria. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão após essa palavra tão preciosa da parte do Senhor às nossas vidas nessa manhã. Talvez você é um simpatizante do Evangelho, talvez você tenha essa vontade de estar mais perto do Senhor, só que talvez lhe falta algo. Quem sabe no seu dia a dia você percebe que lhe falta algo. Deixa eu dizer algo para ti. Você precisa de Jesus. Pastor, mas aonde isso se conecta com o Espírito Santo? A palavra do Senhor diz que todas as vezes, ou a partir do momento que nós declararmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar as nossas vidas. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo, irmão Donato, todos os dias para nos conduzir de forma correta. Mas sem declarar Jesus, é impossível receber o Espírito Santo. E talvez você está aqui e ouviu essa mensagem nessa manhã, e eu queria convidar você, no lugar onde você está, quero convidar toda a igreja a ficar com seus olhos fechados agora, que nós possamos interceder. Que palavra preciosa que foi nos trazida nessa manhã, que palavra instrutiva que nós ouvimos nessa manhã. E talvez você ainda está com as suas decisões desordenadas, a sua vida, você percebe que a sua vida ainda não está da maneira como deveria estar. Muitas coisas precisam ser colocadas no lugar. Deixa eu dizer algo para ti. Você precisa urgentemente do Espírito Santo conduzindo a sua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário uma decisão genuína por Cristo. E talvez você é um simpatizante da igreja, você gosta das mensagens, você gosta do ambiente, você convive com a gente, mas você ainda não fez decisão por Jesus. Se há alguém no nosso meio que gostaria de declarar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, faz assim com a sua mão que eu quero orar contigo. Não perca essa oportunidade. É um momento precioso que nós temos. Mas se de repente você já fez essa decisão por Jesus, você está dizendo: pastor, eu já declarei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para ti. Não seja um filho ausente. Essa palavra foi poderosa. Às vezes nós estamos na casa do Pai, mas às vezes nós não sentimos mais a presença de Deus. É porque nós escolhemos, quem sabe, nos afastar e não falamos mais com o Pai. Sabe, queridos, eu quero realmente finalizar. Não posso deixar de falar sobre isso antes de finalizar a nossa reunião. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos, como filhos de Deus, nos atentarmos para a leitura da palavra, para a oração. Nós teremos vigília sexta-feira. Venha orar, não fique em casa, faça os devocionais. Todos os dias, por 6:30 da manhã mais ou menos, chega um devocional para nós estarmos compartilhando. A pastora Adilson posta diligentemente todos os dias um devocional, e isso é para alimentar a nossa fé, não é simplesmente para nós ouvirmos, para passarmos o nosso dia, não. Nós temos que prestar atenção na nossa vida com Deus, porque caso contrário, estaremos na casa do Pai, mas não perceberemos mais a comunhão com o Senhor. Coloque a sua mão no coração. Se você já fez decisão por Cristo,
Se todos nós que estamos nessa reunião realmente já um dia levantamos a nossa mão e declaramos o Senhor, começa a dizer assim ao Senhor, depois dessa palavra, essa mensagem poderosa, começa a declarar: Senhor, eu preciso de comunhão com o Teu Espírito Santo, eu quero mais comunhão contigo. Eleva a sua voz em oração e vamos declarar como igreja: Senhor, nós não conseguimos sobreviver sem a sua presença. Senhor, a sua mensagem foi pregada nessa manhã, que nós possamos, ó Senhor, abrir a nossa mente, abrir os nossos corações, e como igreja declarar: Senhor, nós precisamos da comunhão contigo, e essa comunhão só vem através, Pai, do Espírito Santo, só vem através, Senhor, de nós diligentemente estarmos na palavra, diligentemente estarmos em oração, Senhor, que nós possamos ter o nosso caráter trabalhado pelo Espírito, que nós possamos ter as nossas decisões conduzidas pelo Espírito, Senhor, que nós possamos declarar a nossa fé com ousadia, e isso só vem através, Pai, da comunhão contigo, através do Espírito Santo. Por isso nós declaramos, Pai, nós recebemos essa palavra, não somente, Pai, em nossa alma, mas nós recebemos essa palavra como igreja em nosso espírito, para promover a mudança, Senhor, que nós precisamos. Senhor, nos fortalece, Senhor, nos orienta, nos conduz, e nós sabemos que isso vem, Senhor, através da nossa comunhão contigo, com o Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, e assim nós declaramos nessa manhã. Você pode dizer um amém? Aleluia. Estenda suas mãos à frente no sentido de abençoar. Nós queremos agradecer a Deus por todas as sementes de generosidade que chegaram na casa do Senhor nessa manhã. Pai, nós declaramos que essas sementes que foram trazidas pelos seus filhos, demonstrando fidelidade e generosidade, Deus, nós declaramos, Pai, que todos esses recursos promoverão, Senhor, condições, Senhor, promoverão, Senhor, caminhos para que o Seu Evangelho continue sendo pregado nesta comunidade de fé. Nós te agradecemos, Pai, pela fidelidade dos irmãos, Senhor, e com isso nós oramos e te pedimos que as promessas que há, Senhor, registradas na Sua palavra, as promessas, Senhor, que já estão determinadas e declaradas em favor daqueles que são fiéis e generosos, através das suas finanças, que venham à existência, Pai, neste plano físico, ainda neste tempo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por todos os dizimistas e ofertantes da sua casa. Amém. Estenda suas mãos à frente no sentido de receber. Que o amor de Deus, que a graça que há em Cristo Jesus e a consolação do nosso amigo, doce amigo Espírito Santo, esteja em sua vida hoje e sempre. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte.